Saindo da casa de repouso, eles comentaram, foi uma experiência muito profunda para eles. Não passaram por lá, não precisaram, mas ficaram chocados. Então, caminhando em direção à cidade, ele diz, podíamos avistar, não muito longe dali, o que era uma grande novidade para nós, Robert e Ruth. Não passava pela cabeça deles que iriam para uma cidade constituída. Continuando então nos veio a dúvida: deveríamos andar ou empregaríamos um método mais rápido? E nós decidimos que tentaríamos exatamente o que o poder de pensamento pode fazer. Mas como antes, em outras circunstâncias, invocamos a ajuda do Edwin, mas eles já estão percebendo que tudo por ali, o pensar, o uso da mente e a sintonia vai fazer diferença. Socorro, Edwin. O Edwin explicou que uma vez dominado esse simples processo de pensar, nós não teríamos mais dificuldades no futuro. Em primeiro lugar, era necessário ter confiança. Quem tem uma mente fraca, que pensa sem foco, não vai conseguir nem aqui nada, nem do outro lado. Então, confiança. E, em segundo lugar, uma concentração de pensamento, porque você não pode dividir o seu pensamento com outro pensamento, porque vai criar uma confusão. E, voltando a lembrar, vai ser muito rápido, só que tem que ser focado e único. O desejo. Numa comparação terrestre, nós nos desejamos estar lá, onde quer que seja, e lá nós estaremos. Nas primeiras vezes é necessário fazer um esforço consciente. Para, pensa e vai. Isso já é explicação minha. Ele falou só isso. Depois poderemos nos mover aonde queiramos e alguém poderia dizer, poderemos nos mover até sem pensar. O que não é verdade. Vai ter que pensar. Mas vamos fazer uma comparação com os métodos terrenos, acompanhando o raciocínio dele. Quando alguém quer sentar ou andar, é uma ação familiar. Não se tem consciência de nenhum esforço de pensamento para pôr em prática. Você muito rapidamente pensa, vou sentar e senta. Comandou o músculo, muita coisa foi em sequência, mexida no corpo, as pernas dobraram, mas foi muito rápido, vou sentar. O pensamento de quero sentar, muito rapidamente passa pela mente, e aí eu me sento. Não há controles especiais dos músculos envolvidos nesta ação tão simples. Esta ação vai se tornando muito natural e é precisamente assim conosco aqui. Mas nem todos os lugares que eu quero ir, eu vou poder. Nós já sabemos que cada plano, cada céu tem subplanos, e cada um de nós irá para aquele que trabalhou para estar lá. Então, ele diz, nem todos os lugares são abertos a nós. Há muitos reinos onde não podemos entrar, exceto em circunstâncias muito especiais, ou se a nossa evolução já permitir. Isso fica claro. Mas isso não afeta o método de locomoção por aqui. Só nos restringe em certas direções definidas. Isso ficou bem claro. Ah, tá bom. Então agora
desejar. E ele começa a ensinar a gente. Teríamos que desejar estar no mesmo lugar, nós dois, eu e Ruth, ou deveríamos ter um local definido na mente para focarmos os nossos pensamentos? Aí ele respondeu que havia vários fatores para se ter em mente. Um fator é que esse nosso passeio inicial, através da locomoção por pensamento, teria mais ou menos que tomar conta de nós. Tomar conta de nós envolve aquela coisa de eu vou ter que sair voando tão rápido com a velocidade do pensamento. Então, eu tenho que querer profundamente ir, porque se eu ficar pensando, eu vou estar parada e depois eu vou querer ir, fica aquele choque. O desejo de ir tem que tomar conta, e aí vai com a velocidade do pensamento. E, ao mesmo tempo, permanecendo sintonizados uns aos outros, mencionando, sim, o desejo e a intenção de fazer o voo, o transporte, juntos e para aquele lugar. Isso ia ser suficiente para uma chegada segura e certa, em grupo, no nosso destino assim desejado. Precisa desejar todo mundo junto, não parece óbvio, mas é novidade. Quando nos tornarmos bastante adestrados, não teremos dificuldades nessa conexão. Por quê? Porque Edwin falando vamos, corre um pensamento entre Edwin, Robert e Ruth, e sai um vamos, bora lá, entre as mentes dos três, e é imediata a transposição dos três. Mas eles estão começando, então eles vão ter que se tornar adestrados, olha a palavra. Deve ser lembrado que o pensamento é tão instantâneo quanto se possa imaginar. Então, Edwin sugeriu que nos daria muito prazer, ou seja, para nós, eu e Robert e a Ruth, se tentássemos por nós mesmos. Ele propôs que Ruth e eu nos projetássemos, para começar, até um pequeno grupo de árvores ali a uns 400 metros, 4 quadras. Não é tão pertinho assim. Sentamo-nos na grama, observando o nosso alvo, e Ruth e eu preferimos ir sozinhos, precisaríamos apenas pensar que queríamos estar entre as árvores. E olhamos um para o outro, divertidos, imaginando, um olha para o outro, vai, não, vai você primeiro. Primeira vez. E o Edwin gritou, partam! Tomei a mão da Ruth e a gente já estava nas árvores. E o Edwin dando tchau para nós. Afinal de contas, é a velocidade de um pensamento que vocês estão dando risada aí. Legal. Aí a coisa mais estranha aconteceu, porque percebemos bem próximo, bem diante de nós, o que parecia ser um facho de luz, que não vinha de lugar nenhum, um facho de luz ali. Ele não era ofuscante, iluminava um pequeno espaço bem na frente dos nossos olhos. Ficamos parados e então, claramente, e sem dúvida nenhuma, nós escutamos a voz do Edwin, nos perguntamos se a gente gostou de nossa curta jornada. Cadê o Edwin? E pedindo que voltássemos a ele exatamente da forma que fomos. Nós dois comentamos alguma coisa sobre isso para decidir se teria sido realmente ele. Você ouviu? Era ele mesmo? Mas a voz do Edwin falou de novo, dizendo que escutei vocês. Tão surpresos e maravilhados estávamos com esta nova manifestação do poder de pensamento,
seguida uma da outra, porque não bastou transportar, agora eu tenho que escutar o transporte da voz. Então, nos determinamos a voltar a Edwin naquele instante, pedindo uma explanação completa. Repetimos tudo, e ali estávamos sentados um de cada lado dele, rindo, encantados. E ele nos contou que preparou tudo isso como surpresa de propósito, parar aqui e treinar isso. Porque aqui, disse ele, está mais um exemplo de materialização do pensamento. A voz dele se transportar, não só a voz, repararam, ouvir também. Eu ouvi o que vocês falaram. Se nós podemos nos mover através do pensamento, segue-se que também podemos enviar os nossos pensamentos. Independe da distância, tem isto também. Quando focamos os nossos pensamentos sobre alguma pessoa, seja da forma de uma mensagem ou apenas um carinho, uma mensagem de natureza afetiva, presta atenção, os nossos pensamentos alcançarão o destino sem falhar. Dá vontade de... Tem hora que a gente lembra o que pensou sobre quem, em quando, e a gente fala, e agora? Tem em algum lugar do livro, eles falam que eles se divertem muito com essa facilidade, porque a gente para guiando o carro no farol e começa a pensar em alguém querido que desencarnou e fala, puxa, nossa, vai fazer 1 ano, saudade, saudade do bolo que você fazia, avó, sabe assim? E bate na avó, e a avó escuta. Então, de repente, está falando assim tão gostoso e, puf, cortou. O que que houve? O farol abriu, o pensamento corta e a gente tem que voltar o foco do pensar para a matéria, e eles se divertem muito com isso. Mas então, voltando. Pensando nas pessoas, os pensamentos alcançarão seu destino sem falhar e serão recebidos sem filtragem. Isso é o que acontece no mundo espiritual. Não tinha pensado nisso nem a Ruth, que outros meios de comunicação à distância fossem usados por aqui. Isso nos levava a esperar pelo inesperado, porque se no primeiro passeio já aconteceu esse mundaréu de novidade, lá vem. Então, terminando, uma das primeiras coisas a serem feitas quando a gente chega por aqui é perceber que os pensamentos são concretos. Eles podem criar e construir. E que o nosso próximo passo é colocar nossos pensamentos sob controle apropriado e adequado. Vou dar uma ressalva nesse capítulo, porque eu sempre leio um trecho para vocês ficarem com vontade de ler tudo o que a mais aconteceu. E, na sequência, ele menciona que muita gente fica preocupada, nossa, eu não posso pensar nada que todo mundo vai estar conectado, ligando. Não, não é assim. Ninguém é encaixotado para poder pensar em paz. Não, não é assim, não. Leiam, mas desde já fiquem tranquilos. E os vídeos que têm a ver justamente com este pensar são os de número 9 e 60. 9 e 60 vai ter um link assim que terminarmos, para que a pessoa que acabou de ouvir clique em cima e já aprofunde o conhecimento
neste teor, nessa informação.